Muito bem, para você ligado aqui no canal A Bordo Notícias, afinal de contas, quem está no comando da Venezuela é a pergunta. Trump ou Delcy? Quem, afinal de contas, está comandando a Venezuela? O Donald Trump disse: quem manda sou eu. Ele deu resposta ao ser questionado por jornalistas da NBC News. Estados Unidos tiraram Maduro do poder no sábado. Segundo Trump, é ele que está mandando em tudo. A Delcy, ela mandou o recado. Não há agente externo que governe a Venezuela. Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, respondeu a Trump, que afirmou estar no comando. Para mim, vice-ditadora, ou, para mim, vice de um ditador numa ditadura, ditadora é. A Venezuela não se tornou uma democracia pelo simples fato do Donald Trump ter feito uma operação que prendeu Nicolás Maduro. Eu sei, leva-se um tempo e Donald Trump não descartou a possibilidade de um novo, eu vou colocar, ataque. Mas, afinal de contas, Donald Trump vai ter problemas com essa mulher ou não? Ela já está dizendo: Trump, quem manda aqui sou eu. E cá entre nós, meus queridos, eu estava acompanhando um comentarista político. Ela é irmã do presidente do Congresso, Lá eu acho que chama Assembleia, Assembleia Nacional, Assembleia Geral, uma coisa assim. Ela é irmã do presidente do Congresso e, segundo o que eu apurei, o que eu vi aqui, quem manda em toda a bagaceira é ela e o irmão, que Maduro seria uma espécie de fantoche. É aquela mesma teoria que levantam aqui no Brasil, que Lula é um fantoche e quem manda na porra toda é Alexandre de Moraes. Desculpe o meu palavreado, mas com tudo que está acontecendo, nós estamos há mais de 24 horas esperando que Alexandre de Moraes autorize o Bolsonaro a ir ao hospital. Então, meu querido, agora a gente deixa os bons costumes de lado e a revolta é muito grande. Mas voltando aqui. Mas a pergunta que não quer calar: por que Donald Trump não entregou o poder a Maria Corina Machado? Primeiro que não é para Maria Corina, O poder de direito estaria nas mãos de Edmundo Gonzalez. Mas a pergunta é: o Donald Trump traiu a direita na Venezuela? Donald Trump traiu Maria Corina Machado? Traiu a oposição? E, meus queridos, eu acompanhando aqui as notícias, informações, as análises, e a gente chega a uma conclusão: que é preciso entender a situação na Venezuela. Você simplesmente chega lá, prender Maduro, ordenar, com ameaça, porque que a justiça venezuelana dê o poder nas mãos da Maria Corina Machado ou nas mãos do Edmundo Gonzalez, é você criar um caos na Venezuela. Se você vai fazer isso e vai impor a força bélica, a força militar, você vai matar inocentes, você vai abrir um verdadeiro estado de guerra
dentro da Venezuela. Isso é fato. Mas eu fui atrás e para trazer para vocês aqui o olhar técnico, o olhar clínico do nosso querido doutor André Marcília, que eu confio, eu sempre trago aqui as análises dele e até peço para você se inscrever lá no canal dele, dando os créditos ao canal do YouTube dele, que está crescendo bastante no Brasil. Beleza? Vamos juntos aqui, estou só carregando o vídeo, né, da análise do doutor para trazer para você. Enquanto isso, você comenta 05, tá? Para que eu possa saber que você está comigo. Nesse ponto do vídeo, você comenta 05, tá bem? E você pode abençoar o nosso programa através aí de um Pix. Qualquer valor você abençoa ou aborda, você traz aí a sobrevivência ao nosso programa. Beleza? 11 952 75 3898. Vamos acompanhar o doutor André Marcília. Muita gente falando o seguinte: a Corina foi traída pelo Trump. O Trump descartou a Corina e passou a negociar com a vice-presidente da Venezuela, que é apoiadora do Maduro. Veja só, eu vou te explicar o que está por trás disso. Vou te explicar qual é a estratégia do Trump. Eu sou André Marcília, advogado, professor de direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem também o seu like, porque clicando no joinha, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal, se você já não é, porque assim você tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o Trump, ele não vai colocar a Corina na presidência. A Corina é respeitada mundialmente como uma opositora ao Maduro, ao chavismo. Todo mundo respeita. Os Estados Unidos também respeitam. O Maduro, o Trump também respeita, né? O Maduro talvez também respeite, porque afinal de contas o Maduro, ele passou perrengues ali com a Corina. Mas enfim, o fato é o seguinte: se você colocar hoje a Corina no poder, alguém acaba com ela em 2 dias. Alguém elimina a Corina em 2 dias. Por quê? Porque não existe hoje dentro da Venezuela uma oposição consolidada, mas existe uma estrutura de apoio ao Maduro consolidada. E aí essa estrutura de apoio ao Maduro eliminaria a Corina rapidamente se ela fosse posta no poder. Se puserem a Corina no poder hoje, os Estados Unidos forem embora amanhã, a Corina não dura, viva. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí alguém dirá, pô, então por que os Estados Unidos não vão lá e acabam com todos os apoiadores do Maduro? Porque aí os Estados Unidos teriam de entrar em guerra contra a Venezuela, fazer uma ocupação semelhante a fizeram no Afeganistão, e a gente sabe que não dá certo, e não deu certo no Iraque. É difícil, muito difícil, porque, enfim, é um território diferente, isso vai cansando, tem um desgaste político, um desgaste midiático dentro do próprio Estados Unidos. Eles precisariam aí de apoio e anuência do Congresso dos Estados Unidos. É um troço gigantesco para ser feito. Eles não vão fazer isso. O que eles querem fazer? Eles vão ficar no governo, no poder. Os Estados Unidos vão chegar e falar assim: vou negociar aqui com você que é vice-presidente. Ah, mas você é apoiadora do Maduro. Não interessa. Você está aqui sob minha vigilância e eu vou ficar aqui enquanto você estiver no poder. E aí a pessoa fica lá, sob vigilância dos Estados Unidos, claro, vai estar com medo de demonstrar apoio ao Maduro, então vai fazer tudo direitinho, e enquanto isso a Corina constrói uma oposição. Constrói uma oposição que não foi possível ser construída nessas últimas décadas de ditadura dentro da Venezuela. Vocês percebem? Então é isso. Põe qualquer um no poder, faz um governo de transição sob vigilância dos Estados Unidos, constrói em paralelo uma oposição com a Corina, capitaneada pela Corina, e aí, depois disso tudo construído, põe a Corina no poder e vai embora. Aí os Estados Unidos podem ir embora e a Corina ficará no poder, e a oposição ficará no poder, tem condições de se manter no poder. Para isso precisa construir a oposição, precisa reconstruir a democracia, precisa reconstruir eleições livres, etc, etc, etc. Hoje se coloca a Corina lá, os apoiadores do Maduro, muito mais estruturados do que a oposição, acabam com a Corina. E os Estados Unidos vão fazer o que com isso? Vão perder? Vão reinvadir? Não existe. E aí o Maduro ganha.
Óbvio que o Maduro ganharia essa guerra, vamos dizer. Então, a geopolítica não acontece assim. A geopolítica, ela acontece aos poucos. O Trump é um negociador, ele entende isso, ele faz política, mas ele faz por intermédio das negociações dele. E ele está enxergando dessa maneira. A Corina vai entrar, mas a Corina não vai entrar agora, porque se entrar agora, tiram ela de lá. É isso. Muito bem, meus queridos, está então a análise, né, do especialista, Dr. André Marcília. Sigam lá o canal dele no YouTube e conheça mais aí sobre o Dr. André Marcília. Para você ligado aqui com a gente, nós estamos por aqui tocando o barco, levando as últimas informações para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal também e fortalecer o nosso programa. 11 952753898. Você dá uma moral aqui para o nosso programa. Então é isso, meus queridos. Eu concordo com a análise do Dr. André Marcília, tá? Quando o Trump preferiu, né, deixar quem está no poder, né, digamos assim, quem de fato, né, era para estar no poder, seria o Edmundo Gonzalez. Uma vez, devido à situação da Venezuela, você imagina entregar o poder agora na mão de Edmundo Gonzalez. Quem é Edmundo Gonzalez? Sim, é um perseguido do sistema, é um refugiado, asilado, está vivendo na Espanha. A Maria Corina está vivendo fora, não há estrutura. Eu sei que você, nós queríamos o Trump explodindo tudo, colocando todo mundo para correr, varrendo a Venezuela. Não é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, tá bem? O Donald Trump está tomando a melhor atitude. Infelizmente, não é a que nós gostaríamos. É fato, de verdade, é fato que o Trump também não vai deixar essa mulher ficar sambando na cara dele. Ela tá lá, toda empolgadazinha, dizendo, não, ninguém de fora aí vai mandar na nossa Venezuela. Ela tá se achando. E você sabe muito bem, que o Donald Trump, ele, em alguns assuntos, alguns aspectos, ele não fica de conversinha. Talvez você não vá ouvir o Donald Trump, embora já tenha feito isso, né? Você não vai ouvir, talvez, aí o Donald Trump, eu vou te pegar. Mas ele já falou. E agora, olha isso daqui. Ele está mirando chefe de segurança da Venezuela como possível alvo. É o que dizem fontes. Para mim, o Trump, quando pegasse o Maduro, iria pegar esse vagabundo aqui. Tá? Diosdado Cabello, ele é ministro do interior. E ele teria sido alertado a cooperar com exigências do governo americano. E como eu disse, para mim, o Nicolás teria caído junto com esse outro vagabundo aqui. Que esse daqui é safado, sem vergonha, da pior espécie que existe. É um colaborador aí de tudo o que está acontecendo lá na Venezuela. Você que está ligado aqui no canal Aborda Notícias, bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. O Donald Trump, ele já mandou o recado para Delcy Rodrigues, sai fora, não te mete, cumpra aquilo que eu quero, senão o seu futuro será pior do que o de Nicolás Maduro. Eu acho que um futuro pior do que o de Nicolás Maduro é só uma bomba lá, mandando essa senhora para casa do chapéu. O governo Donald Trump avisou o ministro do interior da Venezuela de que ele pode ser o próximo alvo, ao menos que ajude a presidente interina Delcy Rodrigues a atender às exigências dos Estados Unidos e manter a ordem após a captura de Nicolás Maduro, de acordo com 3 pessoas familiarizadas com o assunto.
Diosdado Cabello, que controla as forças de segurança, acusadas de violações generalizadas dos direitos humanos, é um dos poucos aliados leais a Maduro e a quem o presidente Donald Trump decidiu confiar para governar inteiramente ou interinamente e manter a estabilidade do governo. Só um pouquinho, gente, que deu uma atualizada aqui, tá bem? As autoridades americanas estão especialmente preocupadas com a possibilidade de Cabello tentar sabotagem, dado o seu histórico de repressão e de rivalidade com Delcy Rodrigues. O governo dos Estados Unidos tenta forçá-lo a cooperar, ao mesmo tempo que procuram formas de eventualmente empurrá-lo para fora do poder e para o exílio. Foi o que disse a fonte que falou sobre a condição de anonimato. Então os Estados Unidos estão mirando Diosdado Cabello. Ele não tem um bom histórico, né, com a atual, né, presidente interina da Venezuela, que para mim, vice de ditador numa ditadura, ditadura é uma ditadura. E na Venezuela, meus queridos, os ataques à oposição. Na Venezuela, a situação continua crítica ainda, tá? Aqui, ó. Venezuela detém 14 jornalistas em sessão da Assembleia Nacional. O sindicato diz que 13 foram liberados e um foi deportado. E não deu informações sobre sobre as nacionalidades. O bicho continua pegando. Eu, particularmente, entendo que o Donald Trump tomou a melhor decisão em não jogar de vez a oposição no poder, pelos motivos das quais eu já falei, o doutor André Marcilli também. Seria abrir uma guerra civil na Venezuela, ou os Estados Unidos teria que entrar em guerra, matar aquela gente, matar essa Delcy Rodrigues, matar esse vagabundo desse Diosdado Cabello, e entre outros aí, e aí sim, tomar conta de vez, assumir o poder, convocar nova eleição. Isso traria um trauma irrecuperável, até para o próprio governo dele, né? O Donald Trump, lembrando que ele está preocupado com as eleições de meio mandato. Ele já falou, se a gente perder essas eleições, eu vou ser impeachmentado. Tá? Se a esquerda ganhar as eleições de meio mandato no Trump, ele tá com a batata quente, a batata dele tá assando, digamos assim, tá bem? Aqui, ó, não estamos em guerra na Venezuela, reforça o presidente da Câmara dos Estados Unidos. De acordo com Mike Johnson, o presidente Donald Trump tem autoridade para mobilizar suas forças militares contra ameaças ao país. Mas, segundo ele, não é uma guerra contra a Venezuela. E ele sim, também, ele pede, ó, o presidente da Câmara dos Estados Unidos pede eleição em breve. Ou seja, ele respeita o prazo aí que o Donald Trump quer, mas segundo ele, tem que haver eleição em breve na Venezuela. Mike Johnson disse que os Estados Unidos devem evitar tropas ao país, devem enviar tropas ao país, e o líder democrata classifica o plano para Caracas como vago, tá? Então, meus queridos, o que acontece? É aquela velha história. Esperar pra gente ver o que vai acontecer. Esse canal tem um compromisso com a verdade, compromisso com você, de trazer à tona tudo o que está acontecendo. Mas eis que surge nesse momento os aliados de Nicolau. Exatamente. Presta atenção aqui, ó. MST diz que avalia enviar militantes para a Venezuela. O movimento afirma que, por hora, segue apenas em alerta quanto à ação norte-americana em solo do país sul-americano.
Manda todo mundo, eu já falei aqui, vamos fazer uma vaquinha? Bora fazer uma vaquinha? Manda todo mundo pra Venezuela, manda o MST, manda o PT inteiro, cata todo mundo. Manda todo mundo lá, chama eles para enfrentar os Estados Unidos. Ou melhor, manda para os Estados Unidos. Manda para Venezuela, embarca todo mundo em embarcações, dá uma metralhadora na mão de todo mundo e fala, vai lá, e ataca a costa americana. Mete bala em todo mundo. Não passa do Mar do Caribe. E os Estados Unidos, blá, 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 manda MST pra casa do chapéu. Manda todo mundo visitar o capiroto pessoalmente. Vai lá. Você é militante, você aí que fica, né, fazendo desordens, baderneira pelas ruas, vá pra Venezuela. Vá integrar a tal da milícia da Venezuela. Vai lá. Estão precisando. Ai, 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 meus queridos de todo o Brasil, para você ligado na programação do A Bordo, onde você estiver, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E o petróleo da Venezuela, é tudo pelo petróleo, Fábio. E os Estados Unidos quer o petróleo da Venezuela. Você quer o quê? Que o petróleo da Venezuela fique com Maduro? Diosdado Cabello? Você quer que o petróleo da Venezuela fique nas mãos dos ditadores? O cara foi preso com um conjunto, pelos meus cálculos, dá mais de 50 salários mínimos. Mais de 50 salários mínimos. Enquanto o povo sobrevive com R$ 2,70, Diosdado Cabello estava com um conjunto, né, de moletom. E por incrível que pareça, eu tenho um bem parecido, tá? Mas o meu não é, foi um presente e também não é dessas marcas assim, não. Mais de 50 salários venezuelanos, tá bem? Mais de 50 salários venezuelanos. Dá pra você? Então o que acontece? A militância quer que o petróleo da Venezuela fique com Diosdado Cabello, Maduro e não agora. O petróleo da Venezuela vai ficar com a Venezuela. É claro, há uma indenização. Segundo o Maduro, a Venezuela tem que entregar o petróleo para os Estados Unidos. E cá entre nós, eu até, né, não sou especialista nisso não, eu não achei o valor tão exorbitante, tá bem? Eu não achei o valor tão exorbitante. Se for 50 milhões de barris, eu fiz um cálculo aqui, a $60, vai dar 3 bilhões de reais. Fábio, é muito dinheiro. Não, se você for pensar que é uma grana, né, que vai ser enviado para os Estados Unidos, tem todo um processo aí de exploração e tudo mais, você vai ver que 3 bi para uma nação do tamanho dos Estados Unidos não é muito dinheiro assim, tá bem? Mas é isso daí. Eu peguei o especialista lá da CNN e esse cara aqui, a gente tem que respeitar ele, embora esteja na CNN, né? Os comentários dele são bem pertinentes, né? E eu vou trazer para você agora o Lorival Santana comentando, né, sobre esses tais 50 milhões de barris aí de petróleo que a Venezuela vai ter que entregar aos Estados Unidos da América. Na tela do A Bordo. A gente está falando entre 1 bilhão e 800 milhões e 3 bilhões de dólares. Como o Trump chama isso? Chama de indenização, né? Porque ali em 2007, quando o regime de Hugo Chávez confiscou, né, nacionalizou a exploração de petróleo, as americanas ConocoPhillips e ExxonMobil tiveram prejuízos vultosos, tinham investimentos lá na bacia do Orinoco, que era altamente produtiva, e eles entraram
com ações em cortes internacionais e americanas, e a arbitragem foi na direção de um pagamento de bilhões de dólares em indenizações, e só uma parte foi paga pelo governo venezuelano. Então essa é a justificativa. Aliás, muitas pessoas têm me perguntado, e a dívida da Venezuela com o BNDES? Será que vai pagar agora, né? Mas, voltando aos Estados Unidos, essa é a justificativa do Donald Trump, que ele vem apresentando, embora em certos discursos que ele faz, inclusive na coletiva logo após a ação da captura do Maduro e da Flores, ele falou claramente, não, o petróleo da Venezuela agora vai ser explorado por nós e tal, de uma forma muito mais expansiva do que estritamente falando em cobrar uma indenização, uma dívida. É algo um pouco mais no caminho de algo um pouco mais neocolonialista, vamos chamar assim. Agora a gente domina a Venezuela e esse petróleo, mas ele diz nessa postagem, é para o benefício dos americanos e dos venezuelanos. Mas o que ele está falando claramente é de they will turn in, vão entregar de 30 milhões a 50 milhões de barris de petróleo. O mais importante, a menos que seja desmentido categoricamente pela Delcy Rodrigues, que ela prove que isso não vai acontecer e que não acontece, essa é uma negociação muito intensa que está acontecendo e que, segundo a minha apuração, vem acontecendo há bastante tempo, inclusive com a perspectiva de privatização dos setores mais lucrativos, como não só o petróleo, mas também bancos e a parte de telecomunicações, mas enfim, tem havido uma negociação também no sentido de não só mudar o sistema econômico da Venezuela, mas mudar as relações políticas entre Estados Unidos e Venezuela. Então ela aceita isso, escreveu isso na carta, pedindo um acordo para trabalhar em cooperação, em colaboração com o governo americano. Depois, 48 horas depois de o chefe dela, o presidente, ter sido de forma humilhante, ultrajante e causou perplexidade no mundo inteiro, ter sido levado embora de helicóptero do país dele, né, retirado do Palácio Miraflores, que agora ela ocupa. Então, esse certamente não é algo surpreendente para os Estados Unidos, é algo que vinha sendo preparado, esse relacionamento entre eles antes da retirada de Maduro. Pois é, corrobora muito do que você já havia contado ontem, exatamente disso, dessas conversas prévias, porque, afinal de contas, Delcy Rodrigues tomou posse pouco mais de 24 horas, no meio da tarde de ontem. Não é o tipo de negociação que se faz em 24 horas ou qualquer coisa do tipo. Muito obrigado mais uma vez, Lorival. A gente está falando entre 1 bilhão e 800 milhões e 3 bilhões de dólares. Como o Trump chama isso? Chama de indenização, né? Porque ali em 2007, quando o regime de Hugo Chávez confiscou, né, nacionalizou a exploração de petróleo, as americanas ConocoPhillips e ExxonMobil tiveram prejuízos vultosos, tinham investimentos lá na bacia do Orinoco, que era altamente produtiva, e eles entraram com ações em cortes internacionais e americanas, e a arbitragem foi na direção de um pagamento de bilhões de dólares em indenizações, e só uma parte foi paga pelo governo venezuelano. Então essa é a justificativa. Aliás, muitas pessoas têm me perguntado, e a dívida da Venezuela com o BNDES? Será que vai pagar agora, né? Ai, meus queridos. E a dívida da Venezuela? E a dívida da Cuba? Chegou o seu vale charuto aí? Não? Pois é. Você sabe que o Brasil fez um acordo com a com a Cuba, para poder o quê? Simplesmente, né, recebeu aí em forma de garantias do empréstimo, tá? Recebeu aí, a garantia eram charutos cubanos, obras superfaturadas,
nunca receberam essa grana. Escândalos e mais escândalos. E você, animal, ainda diz que vai votar no PT. Pela madrugada, hein? Pela madrugada, tem dó, Jesus. É muito difícil que Maduro escape da condenação, diz jornalista que entrevistou Hugo Carvajal. Para Elisa Robson, uma das principais fontes de informação contra o ditador é o ex-chefe de inteligência venezuelana. Essa é a Elisa Robson, que já entrevistou, né, o Hugo Carvajal. Hoje vive asilada nos Estados Unidos e, segundo ela, os Estados Unidos têm muitas provas contra o ex-ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. Para a jornalista, uma das principais fontes de informação contra o ditador é o ex-chefe de inteligência venezuelana Hugo Carvajal, preso nos Estados Unidos. Ele trabalhou por cerca de 12 anos com Hugo Chávez e o Nicolás Maduro. Então, ele conhece muitos nomes, rotas, conexões e dados. Foi o que afirmou Elisa durante entrevista concedida ao programa Faroeste, a brasileira da Oeste, na terça-feira, dia 6. Segundo ela, eu realmente acho muito difícil que Maduro escape de uma condenação. Mas e a tal delação? Sai ou não sai? O Hugo Carvajal fechou esse acordo de delação premiada com os Estados Unidos e o que aconteceu? Lá atrás havia essa dúvida que o Hugo Carvajal não iria delatar ninguém. Havia essa informação, a dúvida se Hugo Carvajal fecharia um acordo de delação premiada. Fechou, né? Fechou. Está alimentando o governo com as informações que levaram à prisão de Hugo Carvajal e provas para condenar a prisão, levaram à prisão o Nicolás Maduro e provas que podem levar à sua condenação. Isso é fato. Os Estados Unidos têm muita informação concedida por Hugo El Pollo, né, o frango. E daí então, né, segundo a jornalista que entrevistou o Hugo Carvajal, impossivelmente, tá? O Nicolás Maduro vai escapar de uma condenação nos Estados Unidos. É impossível isso. E a questão da Groenlândia, você tá sabendo? Pois é, meus queridos, o Donald Trump daqui a pouco ele vai anexar o gordinho, né? Ele vai tomar você, vai levar para os americanos, tá? Presta atenção. Trump planeja comprar a Groenlândia ao invés de invadi-la, foi o que afirmou Marco Rubio. O controle do território da Groenlândia tornou-se a nova obsessão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nessa semana, o republicano se reuniu com o alto escalão do governo para elaborar planos para tomar a ilha, que é controlada pela Dinamarca. Na terça-feira, dia 6, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela afirmou que Donald Trump estuda diversas possibilidades para comandar a Groenlândia, inclusive o uso das Forças Armadas. No entanto, a proposta principal do republicano é controlar a região sem precisar usar armas contra a Dinamarca, que faz parte de uma organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Já disseram, né, que se os Estados Unidos invadir, vai dar rolo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o plano principal de Donald Trump é comprar a Groenlândia, ao invés de invadi-la, de acordo com o jornal americano The New York Times. Em reunião com parlamentares republicanos na segunda-feira, Marco Rubio deu detalhes das ambições de Donald Trump sobre a Groenlândia. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, o presidente pediu que os assessores apresentem planos para a compra do território,
De acordo com o governo Trump, a Groenlândia é vista como estratégia diante da crescente disputa geopolítica no Ártico. No sábado, dia 3, o tema voltou a ganhar destaque após Kate Miller, esposa do vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, publicar imagem da Groenlândia coberta pela bandeira dos Estados Unidos. O interesse do republicano pela ilha não é novo. Ainda durante o seu governo anterior, Trump manifestou a intenção de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Ao retornar à Casa Branca, voltou a defender a ideia, afirmando que o controle do território seria essencial para conter adversários na região polar. A Groenlândia ocupa posição estratégica no Ártico, a região cada vez mais disputada por potências globais. Os Estados Unidos mantêm na ilha uma base militar voltada à defesa antimísseis, considerada fundamental para o monitoramento de ameaças vindas do hemisfério norte. Com o avanço das mudanças climáticas, o derretimento do gelo, rotas marítimas antes inacessíveis começam a se abrir, transformando o Ártico em um corredor comercial e militar e relevante entre o Atlântico e também o Polo Norte. Além disso, a ilha possui grandes reservas de minerais e também de terras raras, essenciais para tecnologias de ponta, como baterias, celulares e veículos elétricos. Um mercado hoje amplamente dominado pela China. Estudos também apontam potencial reservas de petróleo e gás na plataforma continental da Groenlândia. É claro, América primeiro, não é? É claro que o Donald Trump vai priorizar a América. É como ele sempre disse, é América primeiro. Então, tá aí então a informação, né? Que o Trump vai tomar conta da Groenlândia. Há aí um pedido, né? Para que o governo, né? Os assessores ali do Donald Trump faça uma espécie de avaliação, né? Quanto vale que a gente paga. Beleza? Para você ligado aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Como é importante ter você aqui comigo, melhor ainda se você puder dar uma força. Não posso dar o dinheirinho, gordinho, mas posso dar o likezinho do amor. Então mete o dedo no like que não dói, que não machuca o seu dedo. Ajuda, por favor, dê essa moral, tá bem? Fortaleça aqui o nosso programa através de um Pix, qualquer valor, você ajuda demais o canal Aborda Notícias, tá bem? Então, por favor, dê essa moral pra gente, a gente vai continuar com o nosso programa, o programa ainda não acabou. Flávio Bolsonaro revela que recebeu ameaça de morte. Eu já estava acompanhando isso daqui, estava esperando o momento, né, certo para trazer essa informação para você. E que triste isso daqui, né? Flávio Bolsonaro, presta atenção, hein? Flávio Bolsonaro, com a crescente pré-campanha dele, ele se torna um alvo desses esquerdistas sanguinários, tá? Esses esquerdistas, né? Radicais, malucos, e isso está se tornando febre. Olha o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com Bolsonaro em 2018. 2018, uma facada. 2024, Donald Trump leva um tiro. Se ele não vira o rosto, né, para olhar de repente para uma mulher bonita lá na arquibancada, ele não estaria aqui para contar a história, né? Talvez teria sido a última mulher bonita que ele tinha visto na vida. Mas é fato, né, que para quem ele foi olhar, eu não sei, é uma brincadeira minha, se o Donald Trump não vira o rosto no exato momento do tiro que cortou a orelha dele, Donald Trump não estaria aqui para contar a história.
Na terça-feira, o senador pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais para revelar que recebeu ameaças de morte. Ele destacou que tudo está sendo devidamente registrado e comunicado às autoridades competentes. Flávio acrescentou que sua equipe jurídica acompanha a situação. Recebo críticas todos os dias e respeito o debate democrático, mas ameaças de morte ultrapassam qualquer limite. Tudo está sendo devidamente registrado e comunicado às autoridades competentes, com seriedade que o caso exige. Minha equipe jurídica já acompanha a situação e todas as medidas legais cabíveis serão adotadas, escreveu o senador na rede social. A gente teve agora, né? A gente teve o pré-candidato da Colômbia. Eu não sei o porquê que isso daqui não é falado todo santo dia, né? Eu não sei. O pré-candidato na Colômbia, aquele que estava bem nas pesquisas, de direita, que poderia destronar Gustavo Petro, esse que lá está. O que acontece? Simplesmente levou um tiro na cabeça e morreu. Simplesmente não, né? Tudo isso. Não só isso. Tudo isso. Levou um tiro e morreu. Agora nós temos o pré-candidato aqui no Brasil, senador também, sendo ameaçado de morte. E não só o Flávio Bolsonaro. Olha só. Polícia Legislativa investiga a ameaça de humorista Anícolas. Em suas redes sociais, Thiago Santinelli pediu que alguém desligasse o deputado. Meus queridos, a gente sabe muito bem, tá? Que a gente não pode baixar a cabeça para isso daqui. Não podemos baixar a cabeça para isso. Porque senão, se não tomarem uma atitude que sirva de exemplo, se não tomarem uma atitude, se as autoridades brasileiras não tomarem uma atitude, a gente pode ter situação bem complicada, uma verdadeira catástrofe aqui no nosso país. Para você que está ligado aqui comigo, então é isso, né? Deixa eu ver mais aqui. Olha isso daqui, gente, que nojento isso daqui. Petista debocha de acidente de Jair Bolsonaro nas redes sociais. O deputado Rogério Correia disse esperar que ele tenha melhorado do soluço com o susto. Olha só. É aquela velha história, né? Você, para passar um soluço, você leva um susto, né? Dizem isso, né? Mas isso é debochar, né, minha gente? Isso é deboche da cara de quem está preso, aguardando um atendimento que não sai. Se já tiver saído, você me perdoa, né? A depender do horário que você está vendo esse vídeo. Mas abandonado na prisão. Eu vi a Daniela Lima, hein? Foi chamar a jornalista, queria participar no programa dela. Fala aí, quem é que caiu da cama hoje? Pela madrugada, hein, gente? Meu Deus do céu. Presta atenção. Dr. Jeffrey Chikini diz que vão acabar com o caso do Banco Master. Eu vou trazer o vídeo do doutor, um pouco longo, mas vale a pena você acompanhar, né? Nós estamos acompanhando de uma certa forma, meio de longe, mas estamos acompanhando tudo que está acontecendo no Banco Master e a gente vai priorizar, né? Trazer o assunto aqui também no canal. Dr. Jeffrey Chikini arrebentando tudo. Hoje é o primeiro dia do ano mesmo para valer e precisamos voltar a cuidar do nosso quintal. Porque, enquanto olhávamos para a Venezuela, o governo achou um jeito de acabar com o caso do Banco Master. Gente, exatamente isso. Vejam essa sacanagem. TCU, Tribunal de Contas da União, fará inspeção no Banco Central sobre caso do Banco Master, diz
vital. Inspeção visa apurar processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. Eu vou explicar. Mas primeiro, quem é Vital? Esse é o atual presidente do TCU. Político, por óbvio, Vital Rego. Foi investigado na Operação Lava Jato por suposto recebimento de propina por corrupção e lavagem de dinheiro relacionada a 3 milhões da OAS. Adivinhe? Seu caso foi arquivado em razão do foro privilegiado. Esse é o cara, então, que colocou o TCU para investigar a ação do Banco Central de liquidação do Banco Master. O que está acontecendo? Que história é essa de liquidação do Banco Master? Esse Banco Master, ele é uma fraude. O Banco de Brasília, que é um banco público, que 80% desse banco é do governo do DF, quis comprar o Banco Master por 3 bilhões. O Banco Central tinha que aprovar essa conta. Quando o Banco Central foi investigar o Banco Master, o Banco Central disse: esse Banco Master é uma fraude, ele tem que ser fechado. Então, vazou aquele escândalo de 12 bi de fraudes do Banco Master. O Banco Central, então, que manda em tudo, mandou liquidar esse Banco Master. Liquidar significa fechar o Banco Master. Só que daí, todo mundo sabe que o negócio não parou bem aí. De repente, o Dias Toffoli viaja de jatinho para a final da Libertadores com o advogado do Banco Master. Na mesma semana, o Dias Toffoli puxa o caso para o STF, coloca sigilo absoluto e as bombas começam a aparecer. Então agora o governo acha uma forma de questionar o trabalho do Banco Central para achar uma brecha, uma falha no trabalho do Banco Central, para que o Dias Toffoli, então, dê uma canetada e acabe com o caso do Banco Master. Isso está muito claro. E vejam a imparcialidade do presidente do TCU, que teve essa ideia maravilhosa. Olha só, o processo é uma inspeção no Banco Central a respeito do processo de liquidação do Banco Master. Esse é o termo técnico. Depois da nota técnica que o Banco Central mandou para o TCU, hoje, inicia-se um processo de inspeção da documentação no Banco Central. O trabalho será conduzido pela área técnica do órgão de controle externo, pelo ministro Jonathan de Jesus. Tá, e quem que é esse ministro que vai ser praticamente o relator, vai ser o responsável por essa inspeção? Jonathan Pereira de Jesus é um político, obviamente, de Roraima. Está no cargo de ministro do TCU desde 2023, após ter sido nomeado pelo presidente Lula. Antes disso, foi deputado federal por Roraima por 4 mandatos, filiado ao Republicanos, ao partido do Hugo Mota. Mas olhem como que o Belezura já começa a falar do caso. No despacho, o ministro, é assim que eles são chamados no TSU, classifica a liquidação como uma medida extrema. Opa, já está achando pelo em ovo no trabalho do Banco Central. E afirma haver indícios de uma cronologia atípica. Opa, ele já está vendo problema na liquidação do Banco Master, no processo decisório que levou à intervenção na instituição. Calma, que tem mais. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles acharam uma forma de interferir na independência do Banco Central. Por quê? O Banco Central mandou fechar o Banco Master, mas foi o Banco Central também que pediu para a Polícia Federal investigar as fraudes. A Polícia Federal, então, descobre a fraude de 12 bi do Banco Master e a Polícia Federal, então, prende Vorcaro e começa toda essa confusão que vocês conhecem. Agora, o Dias Toffoli puxou o caso para ele. O caso está com o Dias Toffoli. Se o Tribunal de Contas da União, por exemplo, encontrar falha no trabalho do Banco Central, a defesa do Banco Master pode ir perante o STF e pedir a anulação da liquidação. Aqui está o ponto. E vocês sabem que tem um escritório famoso que defende os interesses do Banco Master. O escritório
da esposa de um ministro que tem um contratinho de 129 milhões. Então, todo o trabalho brilhante do Banco Central, que descobriu toda essa fraude do Banco Master, pode, em uma canetada do STF, desmoronar, vir tudo por terra, apenas com um relatório que será feito pelo TCU. Agora, querem saber o que tem de pior por trás de tudo isso? Fundo garantidor ainda aguarda a lista de credores do Banco Master para pagar investidores. O fundo estima que deve ressarcir cerca de 41 bilhões de reais aos credores do Banco Master. Opa, 41 bi. O que acontece aqui? Quando o Banco Central mandou fechar o Banco Master, as pessoas que têm dinheiro lá vão perder seus dinheiros? Não. Existe um fundo garantidor. Porém, para que esse fundo garantidor pague, o Banco Master tem que enviar a esse fundo garantidor a listagem do nome dos credores. Quem eram os clientes do Banco Master que tem que receber. E aí, então, nessa lista, terão os nomes de todo mundo que botou grana no Banco Master. E não é só isso. O fundo garantidor só cobre até 250 mil reais por CPF. Ou seja, se algum político importante colocou milhões lá, se algum ministro colocou milhões no Banco Master, com essa decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master, esses deputados, esses senadores, esses ministros podem perder seus milhões e receber só 250 mil reais. Temos que dar um jeito nisso. E agora? E agora o TCU entra em ação, questiona o trabalho do Banco Central e a defesa do Banco Master vai pedir no STF para anular a liquidação. O Banco Master volta à normalidade, não precisa mais enviar para o fundo garantidor o nome dos seus clientes, todo mundo blindado, e consegue devolver os milhões ou bilhões de todos os seus clientes poderosos. Será que é por isso, então, o interesse do Dias Toffoli na investigação do Vorcaro? Porque, olha só, perguntas de Toffoli a Vorcaro pedem que banqueiro avalie a atuação do Banco Central. Pera lá, o ministro do STF não participou da audiência, mas enviou questionamentos por escritos para serem feitos por juiz auxiliar. Gente, o Vorcaro, pela primeira vez da história, o investigado foi ouvido no STF. Olha isso daqui, uma investigação da Polícia Federal. O Vorcaro foi ouvido na sede do STF e a delegada foi acompanhada de um juiz nomeado pelo Dias Toffoli. Toffoli colocou um juiz auxiliar para fiscalizar o trabalho da delegada dentro do STF. Imagina só que tranquilo o trabalho dessa delegada, né? Sendo fiscalizada dentro do STF por um juiz nomeado pelo relator Dias Toffoli. Inclusive, o Dias Toffoli mandou perguntas para que esse juiz fizesse ao Vorcaro, e uma das perguntas é: Vorcaro, diz aí o que você achou do trabalho do Banco Central que mandou fechar o teu Banco Master. Gente, tá na cara, então, que eles já acharam uma estratégia, já deram um jeito de anular a liquidação do Banco Master e anular, provavelmente, essa investigação contra Vorcaro, o Banco Master e toda essa operação que teve. O caso, que tem potencial para derrubar o regime, está prestes a ser anulado no STF. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, meus queridos. Você entendeu tudo até aqui? Muito bem explicado. Como diz a minha mãe, tintim por tintim. Você vai me explicar tintim por tintim, viu, menino? Muito bem explicado, tá? Tem muitos interesses por trás, não é verdade? Há muitos interesses por trás de toda essa situação do Banco Master.
A outra situação que eu quero comentar com você é a respeito disso daqui. Presta atenção. Lula vai fazer um evento, vai fazer cerimônia para passar vergonha. Por quê, Fábio? Porque é do conhecimento de todos nós sabemos que o Congresso Nacional vai derrubar o veto de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula vai fazer o evento pela democracia, agora no dia 8, né? E, portanto, amanhã, e ele vai usar o momento para poder assinar o veto da dosimetria. E aí o que acontece? Vai passar vergonha, porque logo, na primeira reunião do Congresso Nacional, ele vai ter esse veto derrubado. O problema que eu vejo é quando o Congresso vai se reunir, né? A reunião do Congresso, todos sabem, é aquela reunião, aquele momento em que o Senado e a Câmara dos Deputados fazem uma reunião conjunta. Esse é o momento da reunião do Congresso Nacional. A primeira do ano passado aconteceu por volta, se eu não estou enganado, de maio. Aí você imagina, né? Toda a novela por trás dessa primeira reunião. E do evento maldito aí, nem Davi Alcolumbre, nem muito menos o Hugo Mota estarão presentes. Então não vai ter representantes do Senado, eita Deus, nem muito menos aí então da Câmara dos Deputados. Lembrando, né, que a Câmara dos Deputados e o Senado é chamada por eles de vítima, porque os vândalos, né, os golpistas invadiram aí o Senado e também a Câmara dos Deputados. Para você ligado aqui comigo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, colaborar com o nosso programa e, acima de tudo, gente, não perca o nosso conteúdo. É muito importante quando você está aqui comigo, quando você ajuda, colabora financeiramente, quando você compartilha o nosso conteúdo, isso é importante para que possamos, né, dar sequência aqui ao nosso programa e para que possamos levar até você sempre um conteúdo de qualidade do jeito que você gosta, né? Tô com um pequeno problema aqui no foco da câmera. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Muito bem, meus amores, se inscrevam, ative as notificações. Quem pode, colabora via Pix, tá na tela do Abordo Notícias para você ajudar o nosso programa. 11 95275 3898. Toda a galera aqui do chat também, bem-vindos. Obrigado pela moral de sempre, pelo carinho, pela audiência de vocês aqui no nosso programa. Alôzão, Patrícia, muito obrigado aí, colaborou, mandou 10. Aê, bonita! Obrigado pela colaboração da Patrícia, a única até agora, tá? Se você puder colaborar também, eu agradeço, ajude o canal Abordo Notícias, é muito importante quando você vem até o nosso canal e entrega aí um valor aí para abençoar o nosso canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você olha pro Gordinho e fala: ô Gordinho, ô presentinho aí para você, manda qualquer valor aí, por favor. Alô, minha querida Francisca de Souza, tudo bem? Ela tá mandando um abraço aí pro Gordinho, valeu, querida, Deus abençoe você, muito obrigado aí pela força de sempre, por estar sempre ajudando, colaborando aqui com o meu programa, o nosso canal, o Abordo Notícias. Muito bem, muito bem, muito bem. Você que está ligado aqui comigo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o nosso conteúdo. Isso dá uma moral gigantesca aqui para o nosso canal. Faça isso, colabore, ajude, abençoe o Abordo Notícias. 11 95275 3898 para você colaborar com a gente. Um abraço para você, Gordinho, para toda a família. Ótima quarta. Valeu, meu amor. Deus abençoe sua vida.
todos aí no Espírito Santo, muito obrigado, que Deus abençoe você também, obrigado, 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 valeu! Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho. Alô, seu Zé Mineiro! Tudo bem, seu Zé Mineiro? Tá lá nas Minas Gerais, acompanhando o canal do Gordinho. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe você aí, onde você estiver com a gente, né? Nos acompanhando aí. E seu Zé Mineiro lá nas Minas Gerais. Valeu, seu Zezinho. Grande abraço pra você, pra Dona Maria, pra todo mundo aí nos acompanhando. Muitíssimo obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de vocês. Abração todo especial também pra galera em São Paulo, no Reino Unido também, na Europa, Portugal. Tem uma galera aí que sempre se liga aqui no canal Abordo Notícias. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no... Se inscreva, ative as notificações, não perca o nosso programa. É importantíssimo você ajudar, colaborar, abençoar aqui o nosso canal. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Se inscreva e ative as notificações.